Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Agora a gente vai para a última parte da nossa aula 7. É importante dizer que quase tudo dessa parte é conteúdo extra, então ele não seria muito necessário para fazer o nosso jogo funcionar, mas ele pode incrementar ele e deixar ele um pouquinho mais legal. Primeira coisa que a gente vai fazer é a parte de pontuação, que eu acredito que seja mais fácil de se montar. Então eu vou vir aqui no inimigo, e eu vou dizer que toda vez que ele morrer, que a gente derrotar ele, a gente vai ganhar um ponto, tá? Então eu vou vir aqui em Variables. A gente já tem duas variáveis aqui. Caso vocês tenham dúvidas sobre como criar uma variável, vocês podem só vir aqui em Make a Variable e dar um nome para ela, tá? E se vocês quiserem deletar, botão direito, Delete, e já vai embora. Agora, essas duas aqui, elas estão escondidas, tá? Então eu posso fazer elas aparecerem ou desaparecerem aqui da tela de jogo. Eu vou usar o points, então vou marcar aqui o points. Tá? E elas ficam na ordem alfabética, então se vocês criarem alguma outra, pode ser que essa ordem mude um pouquinho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer que a gente começa o jogo com 0 pontos. Então, para definir o valor de uma variável, a gente usa o set, tá? Set, que significa definir. E eu vou vir aqui em points e 0. Onde é que eu tenho que colocar isso? Bom, eu tenho que começar o jogo com 0, então eu vou dizer, logo depois que eu clicar na bandeirinha, 0 a pontuação. E eu tenho que fazer com que a gente ganhe um ponto toda vez que eu destruo o inimigo. Então aqui eu vou colocar um change points. Lembrando que change é mudar por algum valor, então somar ou subtrair. Eu vou colocar change aqui, ó. Change points by 1. Toda vez que eu destruir, que eu for atingido pela bullet, eu vou ganhar um ponto. Então, ó. Um ponto, se eu der play de novo, 0. Ok, então a pontuação tá ok. Agora, eu vou fazer os inimigos serem mais resistentes, eles terem mais de 1 de vida. Para isso, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Porque eu vou criar uma nova variável, então eu vou vir aqui em Make a Variable, mas eu vou marcar a opção For this sprite only. O que essa opção faz? Ela faz com que a variável pertença somente ao inimigo. E se eu colocar For all sprites, todo mundo pode usar ela. Então, por exemplo, munição e points que eu tenho aqui, elas são para todos os sprites, o que significa que qualquer personagem pode mexer. Mas essa que eu vou criar agora no inimigo, importante, tem que estar no inimigo, vai ser For this sprite only, e eu vou chamar de Hit Points. Seria pontos de vida, ou pode ser Life Points também, se vocês preferirem. Então, com this sprite only, vou dar OK. Como é que eu sei que deu certo? Bom, se eu vim aqui, tem que estar escrito o nome do meu sprite, 2 pontos, a variável, que daí eu consigo ver que é dele. Ou se eu vim em outro jogador, outro sprite, eu consigo ver que essa variável desapareceu, que eu não consigo mexer nela. Tá? Então, no meu inimigo, eu vou dizer o seguinte. Eu vou vir aqui nos clones, e eu vou definir a vida dos clones, então set hit points, antes do show, para algum valor. Eu quero que os inimigos tenham 2 de vida, por exemplo. Tem que dar 2 tiros para derrotar um inimigo. E agora eu tenho que fazer o seguinte. Esse touching bullet aqui, ele não vai ter mais isso aqui, ó. Não é mais isso aqui que interessa. Eu vou deixar aqui no cantinho, tá? O que o touching bullet vai fazer é fazer com que a gente perca 1 de vida, não é destruir todo o meu personagem. Porque mesmo que eu tenha 2 de vida aqui, eu vou deixar isso aqui, significa que toda vez que ele toca a bullet, ele morre. Não é isso que eu quero. Quando tocar na bullet, eu quero que eu tenha um change hit points por menos 1. Eu vou perder 1 de vida. E esse código aqui vai ser usado em outro lugar, vai ser usado aqui, ó. A gente precisa de um wait aqui também. Eu vou remover esse wait daqui e vou colocar aqui. Pode ser aqui. Tá. Esses dois que sobraram, de aumentar a pontuação e deletar o clone, eles vão ser colocados aqui embaixo em outro if, que vai ser o seguinte. Se, agora eu tenho que fazer uma comparação, tá? Eu vou vir aqui em Operators. A gente tem o bloco de igual, mas eu recomendo vocês usarem esse aqui, ó, o bloco de menor, onde o 50 está aqui e tem um espacinho maior apontando para o 50. Isso aqui eu consigo perguntar o seguinte. Vou vir aqui em Variables e pegar a Hit Points. Eu estou perguntando se a vida desse clone é menor do que 1. Ou seja, a vida está menor que 1. Significa que a vida dele está 0, então ele pode desaparecer.
ou -1 caso tenha acontecido de tocar em 2 bolas ao mesmo tempo. Isso é bem comum, mas é uma garantia a gente colocar aqui, tá? Então, se a vida tiver menor que 1, aí eu vou aumentar a pontuação e deletar esse clone, tá? Vou mostrar aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e tá dando certo. 2 tiros para cada inimigo, tá? Vou pausar aqui, vou voltar a selecionar o inimigo. Ele normalmente vai fazer a gente selecionar o crosshair, porque ele está em cima do mouse, e daí ele vai mudar para esse personagem. Então isso aqui a gente vai usar para definir quantos pontos de vida o inimigo tem. Se eu colocar 3 aqui, é para funcionar também, com 3 pontos de vida. Vou deixar aqui só para mostrar, caso vocês queiram fazer as mudanças. E para finalizar, eu vou remover aqui ó, o hit points, para ele não aparecer aqui, ó. Tá? Então vou deixar só a pontuação escondida. E agora, a última mudança que a gente vai fazer vai ser a mudança de munição. Munição a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Porque a munição a gente vai trabalhar em vários sprites. Então vou começar aqui pela Ammo Box, que é a minha caixinha de munição, tá? Que eu coloquei aqui. E ela vai fazer o seguinte, ela vai ficar ciclonando pelo cenário, mais ou menos que nem o inimigo, então ela vai ter um código parecido, sem contar a parte de pontuação e de dano. Ela vai ser parecida com o inimigo que a gente fez na segunda parte, tá? E toda vez que o player tocar nela, ela vai nos dar a munição. Então eu vou vir aqui, ó, quando começar o jogo, eu vou dizer que eu tenho 10 de munição. Então eu vou vir aqui em Set Ammo para 10. Isso aqui é quanto de munição a gente começa. Vocês podem mudar o valor para vocês. E para fazer com que seja bom para o jogador enxergar, eu vou colocar aqui, ó, exibir a munição, que daí ela tem que aparecer aqui. Não está aparecendo? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Acabou se escondendo aqui. Então isso aqui a gente pode ajustar. Vocês podem mover essas barrinhas, a minha acabou se confundindo um pouquinho, mas isso vocês podem arrastar caso não esteja dando muito certo. Então, define a munição como 10. Agora, a original tem que estar escondida, então garantam que ela está escondida, senão vocês podem colocar um hide aqui. E eu vou dizer, para sempre, espera 4 segundos, por exemplo. Isso aqui é um chute meu, vocês podem definir. Então, a cada 4 segundos vai nascer uma caixinha da Ammo Box. Então, eu vou dizer, cria um clone de mim mesma. Tá? Então, estou criando clones a cada 4 segundos. E aqui, quando eu for criado como clone, eu vou colocar um Go to Random Position. Isso aqui é uma posição aleatória do cenário, eu não sei onde ela vai nascer. Pode ser legal, porque daí ela pode nascer perto de vários inimigos e a gente tem que matar eles, ou a gente tem que dar uma volta por eles, tá? Então, vou deixar assim. Eu vou colocar o Show, para ela aparecer, porque ela está escondida. E daí eu vou dizer, fica repetindo, e se bater, vem aqui, ó, tocar no player, no jogador, aí eu vou aumentar, aqui, ó, change ammo by 10, eu vou aumentar a munição em 10, e eu vou vir na control e deletar esse personagem. Tá? Então, ó, o que a gente tem aqui? Começa com 10 de munição, a cada 4 segundos cria um clone, tá? Esse clone vai para uma posição que eu não sei onde é, e vai aparecer, e se tocar no jogador, a gente ganha 10 de munição. Eu posso até mostrar aqui. Espera 4 segundos, 4 segundos nasceu. Se eu tocar ali, munição foi para 20. Não tá dando certo ainda, por quê? Porque a gente não tá perdendo e nem usando munição, tá? A gente vai fazer isso aqui na Bullet. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, voltei para Bullet e vou vir aqui para o meu código principal. Tá? Aqui a gente tem que dizer o seguinte, eu não posso atirar, ou seja, criar um clone de mim mesmo, só quando eu tô com o mouse down. Não é só clicar que eu vou atirar. Eu preciso estar atirando e ter munição. Tá? Então, como é que a gente faz para verificar duas coisas? Eu posso colocar um if dentro de outro, tá? Mas ficaria meio desorganizado. Para isso, a gente tem um bloco chamado AND, que significa do inglês e. Então, eu posso verificar se eu tô apertando o botão do mouse e fazendo outra coisa. Então, nesse caso, essa outra coisa tem que ser a minha munição. Tem que ter munição, ela tem que ser maior que 0. Então, eu vou vir aqui na opção de maior, tá? Que é onde o 50 tá na pontinha menor. Vou colocar aqui. E como é que eu vejo a munição? Eu pego a ammo aqui das variáveis e digo se a munição tá maior que 0. Então, só posso atirar se apertei o mouse e tenho munição.
esse bloco todo eu vou encaixar aqui, ó. Cuidado. Foi. E para finalizar, apertei o botão do mouse e tenho munição, estou criando um clone, beleza, mas eu também tenho que diminuir a minha munição. Então eu vou pegar um change ammo e colocar -1. Então estou perdendo munição. Então, ó, começa com 10, toda vez que eu atiro, eu perco 1. Ó, não tenho mais munição, não consigo atirar. Mas se eu pegar a caixinha, eu vou ver se eu consigo pegar a caixinha sem morrer. Posso atirar de novo. Tá. Então o jogo já fica bem mais difícil com isso. Tem que ter cuidado também que tá mudando de personagens várias vezes. Ok, voltando pra cá. Tem uma coisinha que eu posso mostrar também, que é legal, e eu até tinha comentado na primeira parte do vídeo, que era sobre esses 4 blocos aqui, tá? Isso aqui não é muito necessário, mas vocês podem fazer o seguinte. A gente tinha o E, que era necessário que 2 coisas acontecessem, então tanto a primeira quanto a segunda, mas a gente tem o OU, que a gente pode usar ou a primeira ou a segunda. Então, por exemplo, como eu comentei, a gente poderia usar setas para cima ou o W para andar, mas se eu colocar aqui, ó, o W num canto e o up arrow no outro, vai ficar esse bloco bem grande, tá? Mas eu estou dizendo aqui, ó, encaixando aqui, se eu apertar a seta para cima ou o W, eu vou andar para cima. Então, ó, estou apertando a seta para cima e estou apertando o W. Significa que agora eu tenho 2 teclas para poder movimentar o meu personagem numa direção. E a gente pode fazer com que mais pessoas joguem por ter essas configurações diferentes. Então, se eu colocar isso em cada um desses, a gente pode deixar o joguinho mais completo. Então, ó, é o OR, que significa OU, e não o AND, que significa E. Se eu colocar o AND, eu tenho que apertar W e a seta para cima para andar. E isso não dá certo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou pegar o OR, 3 deles, e eu vou juntar. Down arrow num e S no outro. Encaixar aqui. Right arrow e D para C para direita. Aqui eu tenho que tirar que tá batendo. E left arrow ou A para C para esquerda. Desculpa. Aqui. Tá? Então, ó, agora a gente tem todas as setas ou WSD para andar. Não consigo andar com WSD ou com as setas. Tá? Claro que eu ainda consigo perder o jogo se eu só ficar andando por aí. Então, pessoal, essa era a nossa aula 7. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Obrigado.